Seja muito bem-vindo, meu nome é Eric de Lima e hoje eu quero falar com você sobre alguns custos silenciosos que tem na nossa profissão e que você só descobre depois que você já está no meio do rolê, depois que o barco tá pegando fogo, né? O circo tá pegando fogo com os palhaços tudo dentro. Então, é, a gente vai entender que os custos silenciosos é o corpo, a mente, as relações pessoais, sono e reconhecimento, tá? Então, é, eu quero trazer aqui hoje um leve mapeamento aqui desses custos e a estratégia que você pode adquirir para que isso não seja um fardo muito grande na sua vida, certo? Se você ainda não me conhece, meu nome é Eric de Lima, sou chefe de cozinha há 20 anos e estou há 20 anos na área, sou chefe de cozinha há 10 anos e estou aqui para mostrar para vocês um pouco da minha visão, que não é a verdade absoluta, mas é um pouco de experiência que eu carrego ao longo desses 20 anos e que eu queria trazer para vocês, que se fizer sentido, espero que ajude a carreira de vocês, certo? Então vamos pro primeiro custo, que é sobre saúde física, né? Que acho que é a primeira coisa que você vai sentir logo que você começar na cozinha, né? Então você vai ter muita dor na lombar. Então se você não trabalha com cozinha e é seu sonho trabalhar em cozinha, já vamos colocando essas coisas na balança para ver se isso faz sentido ou não para você, tá? Então vamos lá. Saúde física, vai ser muita dor na lombar, vai ser dor nos joelhos, de horas e horas em pé, tendinite de movimentos muito repetitivos, né? Dor nas costas por pegar peso, vai ter muito corte nas mãos, vai ter muita queimadura, vai ser um calor insuportável e você vai ter muita desidratação, né? Então você vai precisar se cuidar, você vai ter varizes, tá? Então, assim, sobre saúde física, muitas pessoas que eu conheci ao longo desses anos, eles usam aquelas meias de compressão por conta das varizes. Exercício físico dificilmente o cozinheiro faz, mas ajuda a fortalecer a musculatura. Então você deve ter aí pelo menos a intenção de começar a fazer exercícios físicos se você quer ter uma boa produtividade na cozinha, tá? E se hidratar muito. Então, ter sempre na tua praça uma garrafa de água e você, ao longo do dia, mamando aquela garrafa, enche 2, 3, 5 vezes a garrafa que for. Mas você precisa estar hidratado, porque é muito calor, é muita pressão, é um esforço físico tremendo durante muitas horas. Então, o mínimo que você tem que estar é hidratado, tá? E não adianta você não cuidar do seu corpo, porque o dinheiro que você vai ganhar no final do mês você vai acabar gastando com remédio. Então, né, claro, né? Você precisa ter uma alimentação saudável também. O cozinheiro adora sair da cozinha, enche o cu de cerveja e depois come um salgado e de repente ele se toca que o salgado que ele comeu no final do turno é que foi realmente a janta dele, não que ele não comeu o que ele deveria ter comido, né? Ele ficou beliscando a noite inteira ali e de repente um salgado frito do dia anterior é o que foi realmente a janta dele. Então isso vai te trazer também gastrite, vai te trazer um monte de porcaria, um monte de doença. E se o seu corpo não tá bom, né, não tem como você performar bem, tá? Então, primeira coisa, saúde física. Segundo item desses custos invisíveis, saúde mental. Então, os cozinheiros que estão há pouco tempo de cozinha ou sofrem uma pressão muito grande, eles sonham com a impressora. Então, a comandeira, né? Então, vai ter momentos que você vai acordar ao longo da noite com a tua impressora cantando comando ali, sem parar.
Então você vai sonhar com isso, tá? Se você ainda não sonhou, sorte sua, a sua hora vai chegar, é o que eu posso dizer. Então, o que que qual é a palavra? O que que é esse negócio, né? É um sentimento de ansiedade. Então, o que que tá te causando ansiedade, né? A loucura, a pauleira tá te causando ansiedade? Por que que tá te causando ansiedade? Porque você está sendo massacrado pelas pessoas, você está sendo massacrado pelo serviço, você está sendo pressionado de alguma forma, né? O que está acontecendo que tá te causando esse estresse que você não tá conseguindo lidar, que você chega a sonhar com o negócio, que você, sei lá, bate uma sineta num lugar aleatório que você tá, você já fica assim, sabe aquela sineta que você chama o garçom, vai tem, de repente você já... Eu tinha uma época, na minha primeira chefia, que se o meu celular tocava, na época eu tinha até telefone fixo em casa, e o telefone tocava, eu pulava, eu entrava em desespero que meu coração vinha na boca, tipo, o telefone tocou e já levantava correndo, eu ficava que nem um maluco, meu coração vinha na boca, e às vezes, sei lá, era nada, era trote, era engano. Então, o que está acontecendo com a sua saúde mental que está fazendo você ficar tão estressado, né? E aí você pode, obviamente, né, se assim você achar que faz sentido, parar parar um pouco para poder meditar, fazer perguntas assim a si mesmo, né, do que está funcionando para você, na sua realidade ali, o que não está funcionando, se isso está valendo a pena ou não. Conheço muito cozinheiro que faz terapia, porque além das demandas intensas, tem a vida pessoal do cara, que às vezes é uma bagunça, então a pessoa precisa fazer terapia, porque uma coisa é você ter uma das áreas bagunçadas, outra coisa é você ter duas, três, né? Ainda mais se você pega, sei lá, um relacionamento que tá uma zona, aí a tua vida inteira é uma bagunça, né? E muito do que é reflexo ali do que é a sua praça, a sua organização diz respeito da sua vida pessoal, né? Então, quanto que minha vida pessoal está organizada, o quanto que os meus relacionamentos estão bagunçados para as coisas aqui tá um caos, né? Ou será que é o inverso, né? As coisas aqui estão um caos porque a vida tá bagunçada, aonde que eu tô deixando um refletir no outro, né? Então, esse é o segundo custo, tá? Terceiro custo que eu acho que para você que já começou a fazer faculdade, se você começou ou fez algum cursinho, é aquela jogada real que normalmente o professor dá nos primeiros meses de faculdade, né? Tempo social e familiar. Cara, esquece final de semana, esquece Natal, esquece Ano Novo, esquece festas, inclusive a sua, né? Então, as folgas são quebradas, os horários são inversos aos horários da família, né? Às vezes você é um cozinheiro que trabalha de madrugada ou trabalha à noite, com a esposa que trabalha de manhã, né? E aí você vai perder casamentos, você vai perder festinha do sobrinho, vai perder um monte de coisa. E esse é um custo silencioso que ninguém fala, né? Quer dizer, até falam, né? Mas a gente às vezes acaba botando isso de lado. Então, o que que eu posso fazer para mudar sobre isso, né? O que eu posso fazer para mudar sobre isso é conversar com os meus responsáveis sobre as escalas. Então, olha, fulano, mês que vem tem aniversário da minha sobrinha, mês que vem eu tenho aniversário da minha esposa, eu vou precisar de tal dia, tal dia, tal dia, eu tenho tantas horas de banco de horas, eu queria ver como que você pode me ajudar. E aí o seu chefe vai ter o bom senso de... Ai, você atende pra mim, por favor? E aí o seu chefe vai ter o bom senso ou não de te dar essa folga, né? Mas é importante que você tenha essa comunicação de você conseguir
de você conseguir, como que fala, gente, negociar isso, entendeu? Quem que era? Fechou. Desculpa. Vamos lá. Custo número 4, reconhecimento e autoestima. Então, o que você tem em reconhecimento e autoestima? O cliente, ele adora a comida, mas você nunca nem fica sabendo. E quando você fica sabendo, na verdade é porque você errou, porque você tomou uma encarcada, né? Então, é um sentimento de que você está trabalhando sem reconhecimento nenhum. Às vezes o restaurante está cheio, tá todo mundo comendo, tá todo mundo gostando, mas de vez em quando vem olha, a comida tá muito boa, olha, o cliente adorou o molho, sei lá, da salada, da massa. Dificilmente vai ter um negócio assim. Então, a sensação que você tem é que você está trabalhando sem reconhecimento, né? Por mais que o restaurante esteja cheio, por mais que o dono do restaurante esteja lucrando, mas aí você olha aquilo e você fala, eu tô aqui fazendo o quê, né? E às vezes, a grande maioria das vezes, o seu papel é importantíssimo, mas como não é passado o reconhecimento, você fica desmotivado. E eu vou te falar que, como chefia, não são todos os reconhecimentos que a gente passa para a equipe. Porque o que as chefias têm para si, e aí se você achar errado ou não, o problema é seu, é como que funciona, tá? As chefias normalmente têm para si que quando elogia demais, dá abertura para a equipe ficar muito solta e aí a merda acontece. Então dificilmente você vai ver um chefe que todo dia vai elogiar e vai trazer palavras motivadoras, né, motivacionais. Então a bronca pode ter certeza que vai vir, né? Agora os elogios vão vir pouco, tá? E isso é assim que funciona o jogo, você gostando ou não, é isso, tá? Então, mas o que é importante? Você saber celebrar pequenas vitórias. Seu chefe te elogiou hoje, puta que legal, da hora. Não sei, quer sair pra beber? Sai pra beber, contanto que você não estrague tudo no dia seguinte, né? Mas o fato de você já não estar fazendo retrabalhos de produção, você não tá tomando pregada, o simples fato de você não tomar pregada já é um sinal que as coisas estão ótimas, entende? Então não espera que ninguém pega você no colo, porque não vai pegar. Mas o simples fato de você não tá tomando pregada já é um reconhecimento que a profissão dá, tá? Eu sei que parece cruel até, de certa forma, falar isso, mas é assim que funciona. Vamos lá, eu vou fazer só mais um desses custos e acho que eu vou separar o vídeo em dois para que não fique um vídeo muito longo, senão a gente vai ficar falando aqui por quase 1 hora, tá? E aí, esse último custo que eu quero falar hoje é sobre baixa remuneração e o alto custo de vida, né? A baixa remuneração e alto custo de vida, isso não é só aqui no Brasil, isso é em vários lugares do mundo. A economia, no geral, tá uma porcaria. Só que para quem é cozinheiro, que trabalha com produto bom e aí chega em casa tem que comprar de qualidade inferior, porque senão o dinheiro não vai dar no final do mês. Eu entendo quanto isso é frustrante, mas a profissão é assim durante muitos anos. Na sua profissão, dentro dos cargos de cozinheiro, vai ser assim, tá? Então, assim, a sensação de baixa remuneração, ela não é só sobre o dinheiro em si, mas também sobre o reconhecimento, né? Porque às vezes você tem uma energia muito forte que você tá se doando e no final das contas, né, o reconhecimento zero, né? Ou então, tipo, poxa, a caixinha é baixa e não sei o que lá, e as condições de trabalho são ruins, né? Então, são várias coisas que às vezes não claro, o salário no final das contas importa, mas porque é com dinheiro que você paga as contas, você não paga as contas com abraços, né?
Mas existem coisas que vão também além do que seria o dinheiro, tá? A sensação de você ser reconhecido, de você ser respeitado, não falo nem elogiado, nem pegado no colo, ser respeitado, tá? Mas enfim, com relação à baixa remuneração, o que você pode fazer sobre isso, né? Olhar e falar assim, tá, chega e conversa com o dono do seu restaurante, com o chefe, fala o que tem aqui pra mim, e o que tem a possibilidade de crescer, e se eu posso crescer, isso vai acontecer daqui mais ou menos quanto tempo, né? Ou então, tá, beleza, não tem oportunidade de crescimento aqui, ok, mas também não vou sair, tá bom, mas queria ajeitar minhas próximas folgas para eu poder fazer coisas, uns jobs aleatórios, né, de fora. E aí você pega extra por cooperativa, ou você começa a usar esses tempos que você tem de sobra para desenvolver coisas suas. Então, às vezes as pessoas têm muito esse lance de porque eu me formei, eu isso, eu aquilo, e estou ganhando um salário baixo, não sei o que lá, mas eu não vou me sujeitar a qualquer coisa. E às vezes o qualquer coisa, quando a pessoa cita qualquer coisa, é aquela pessoa que, sei lá, tá vendendo pão de mel na porta do metrô. Só que, cara, às vezes essa pessoa que tá vendendo pão de mel na porta do metrô tá ganhando mais do que você que tá trabalhando 26 dias no mês aí. Então, não é sobre ter vergonha de empreender coisas assim, mas é pegar o tempo que você tem útil, né? E você tentar descobrir novas coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro dentro dessa mesma profissão. E aí você vai falar assim para mim, mas você está falando isso, mas isso não é fácil, realmente não é fácil. Mas eu pego 2 horas de condução para ir, 2 horas para voltar, eu fico 4 horas no trânsito, né? No ônibus cheio, não sei o que lá. Tá, realmente, eu já passei por isso, hoje em dia eu não passo mais, graças a Deus, mas ainda me ocupa um bom tempo dentro do carro ou da condução, seja onde for que eu estiver, que eu esteja, né? Mas o seguinte, dentro desse trajeto seu, o que você pensa para melhorar de vida? Então, eu fico essas 2 horas ida, 2 horas volta que eu gasto para ir pro trabalho, eu gasto essas 4 horas assistindo o TikTok, ou eu gasto lendo um livro, ou eu gasto planejando o que eu vou fazer para fazer mais dinheiro, né? Ou eu fico vendo a porcaria do time X contra o time Y, ou fico vendo merda de fofoca de celebridade, de subcelebridade, pior ainda. Então, o que você está fazendo com o seu tempo livre? Porque pode não parecer, mas se você trabalha no regime CLT, você tem muito tempo livre. Ainda mais não tem filhos, puta, você tem tempo livre sobra. Você não tem noção do quanto de tempo livre você tem. Você está usando isso como? Então, né, de novo, baixa remuneração, beleza, é foda, a profissão é isso. O que você vai fazer sobre isso? Porque reclamar por reclamar também não traz nada. Bom, é isso. Então, a gente falou sobre, deixa eu achar aqui, custos da saúde física, custos da saúde mental, tempo social e familiar, reconhecimento e autoestima e sobre a remuneração dentro da cozinha. Eu espero que tenha feito sentido para você. E se você gostou, deixa o seu like, vai ter a parte 2 desse vídeo. E já manda para aquele seu amiguinho que está pensando em começar a fazer gastronomia e não sabe muito bem por onde começar. E fala assim, vamos ver se você tem culhão para isso. Beleza? É isso. Fui. É nóis. Gratidão.